Bom, hoje estamos conversando sobre cultura do cancelamento com o presbítero Wilson Salles e o jovem Pedro. Presbítero, o cancelamento como fenômeno é coisa nova? Ou se a gente fizer uma viagem aí, a gente vai encontrar cancelamentos na história? Como eu mencionei no início, né, o cancelamento, o conceito é difícil nesse contexto aí, né, de redes sociais. O fenômeno da semântica é a ideia de que as palavras vão ganhando novos significados, né, dentro de contextos diferentes. Mas o cancelamento ele é um fenômeno histórico e inclusive antigo. Tá? Esse cancelamento recente ele era utilizado para que pautas fossem levadas a efeito, para que o governo ou empresas tomassem medidas que aquele grupo de pessoas queriam operacionalizar. Historicamente, é um fato que o cancelamento sempre existiu. Tendo em vista que cancelamento é uma tentativa de silenciamento, de banimento, de cancelamento de um grupo de pessoas ou de alguém específico. Tá? A gente pode ver na Idade Média a Igreja Católica utilizando a Inquisição para perseguir e cancelar os protestantes, né? Silenciar os protestantes que estavam minando a autoridade da igreja com a pregação do evangelho. Nós vemos o cancelamento de um grupo étnico com os judeus, né? Principalmente, se você assistir lá a palestra do pastor Abrão de Almeida sobre judeu, um povo sofrido, você assim, se você escutar aquilo e não chorar, você perdeu a sua sensibilidade humana, tá? Como os judeus sofreram depois que eles disseram lá no julgamento de Jesus, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos, tá? Culminando com o Holocausto, os 6 milhões de judeus, tá? Tem uma história interessante na Genebra, né, após na segunda geração de reformadores, a Genebra protestante, em que um famoso herege chamado Miguel de Servetos, que era um geógrafo e um médico também, ele não acreditava na doutrina da Trindade e não acreditava no batismo infantil, tá? Então ele escreveu um livro chamado Restitutas, respondendo Calvino nas Institutas, tá? E ele foi duramente perseguido, foi preso na Genebra, foi levado a julgamento pela acusação de Calvino e foi queimado na fogueira, tá? Então, por que ele foi queimado na fogueira? Qual a tentativa de silenciamento? Ele não acreditava na Trindade, não acreditava no batismo infantil. Nós não acreditamos no batismo infantil, tá? Se nós vivêssemos lá, talvez nós estivéssemos também naquela fogueira por esta doutrina, tá? Só que pessoas importantes são canceladas de uma forma tão brutal, cruel como o Servetos foi. Servetos era um geógrafo, mapeou grande parte da Europa com seu trabalho e foi o primeiro médico na história a descobrir como era a circulação do sangue no pulmão. Veja o timbre, o nível de homem que foi silenciado por uma opinião doutrinária, tá? Então, é uma questão histórica, tá? Só que ela hoje ganha novos contornos com essa rapidez, como o Pedro mencionou, essa rapidez aí das redes sociais e como a coisa ganha contornos com muita velocidade e que a pessoa pode ter, de fato, a vida completamente destruída por causa disso. Por exemplo, mais antes ainda, José com seus irmãos. José, por ter a sua verdade, a sua opinião, e ser aberto com seus irmãos, foi brutalmente cancelado por sua família. Né? Cancelamento familiar. É verdade. Excluído pelos irmãos. Em família. Em família. Começa dentro de casa. Dentro de casa. Isso acontece. É verdade. Mas ele soube superar. Não é? Eu acho que E como o presbítero falou, a verdade sempre prevalece. A questão do problema do mal, né? Como Deus lida com o mal é uma forma incrível, porque ao fim e ao cabo, sempre a vontade de Deus vai prevalecer, ainda que as pessoas tentem o mal, né? A história de José retrata bem isso. Bom, tem mais a plateia tá afiada hoje, viu? Segura aí, estão iluminados.